Tá aí, minha gente. Resultado de alguém que estava ali com dívidas, devendo agiotas, com medo, com certeza sendo pressionado para pagar essa dívida, mas a solução que ele encontrou foi matar essas 3 pessoas e deixar a Silene, que ainda está no hospital, e a gente espera que ela consiga sobreviver, que ela consiga se restabelecer, estar com a família dela nesse momento, como um pastor, como um professor universitário, como essa jovem com deficiência não conseguiram. Pessoas que não tinham ali nada a ver com o fato de ele ter pegado dinheiro com a agiota. Era gente que estava levando a vida de forma decente, trabalhando, vivendo, sobrevivendo, mas foram alvo desse assassino, confesso. E agora ele tem dívida com diversas outras pessoas, dívida com a justiça, dívida com os familiares e continua com a dívida se essa realmente... Eu estou aqui diante das informações das autoridades, né, que levaram a essa linha de investigação, de que ele estaria devendo ali dinheiro para algumas pessoas e aí por conta dessa dívida, o desespero, o medo já citados pela Rosiane Chagas, né, foram suficientes para que ele pudesse tomar uma atitude como essa. Bom, a gente precisa realmente acompanhar todo o desdobramento dessa investigação até que o caso seja elucidado, que já começa com ele confessando a prática criminosa. Rose? Olha, minha gente, vamos lá para o bairro São Jorge. Já sobrevoamos nesse momento esse bairro que é tão tradicional aqui da nossa cidade. Mário Marcelo Oliveira já está por lá, já se deslocou, nossa equipe de reportagem também. E a gente mostra para você do alto o local aí que foi palco e, infelizmente, dessa chacina. A gente está falando de 3 pessoas mortas e uma hospitalizada com gravidade. Infelizmente, esse local é um local que vai ficar marcado pela morte dessas 3 pessoas de bem, inclusive o professor universitário da Universidade Federal do Amazonas, uma pessoa que era querida, uma pessoa que não tinha problema com ninguém, e um pastor e sua filha. São imagens ao vivo, tá, minha gente? Exato. A partir de agora, a nossa Maiane Queiroz chega com as atualizações e informações diretamente do local onde aconteceu esse crime que chocou toda a nossa população. Maiane Queiroz, seja bem-vinda. Bom dia para você. Oi, Luiz. Bom dia para você, bom dia para Rose, para todo mundo que segue acompanhando essas tristes notícias a respeito dessa família que foi vítima desse suspeito, né, Luiz e Rose? A gente se encontra aqui, ó, na frente da residência onde essa chacina aconteceu durante o final da manhã desta segunda-feira, aqui na Travessa Paul Bernardes, no bairro São Jorge, na zona centro-oeste da capital amazonense. A gente vai mostrando que aqui o dia foi bem complicado, não só para os moradores, os vizinhos que conheciam essas pessoas, mas também para toda a população que teve o conhecimento dessa triste crueldade, né? Dessa situação que a gente lamenta bastante. Então temos 3 vítimas deste homem, dessa atitude cruel deste homem. Temos o professor Guilherme Pereira, que tinha 66 anos. Temos o pastor Francisco Chagas, que tinha 81, e a filha dele, a Isabela Chagas, de apenas 28 anos. Essa terceira vítima, deficiente intelectual, que infelizmente acabou se encontrando com esse suspeito durante o final da manhã de ontem e sendo assassinada de forma brutal e de forma covarde, sem qualquer chance de defesa, viu? A gente informa que os corpos dessas 3 vítimas que faleceram durante este ataque, a martelada por esse suspeito que foi preso durante a noite de ontem, ainda não foram liberados, viu? Mas o velório já está previsto, Luiz e Rose, acontecer por volta das 10 horas da manhã, ao que tudo indica, em uma igreja evangélica. Aqui o pastor Francisco, né, coordenava aqui no bairro São Jorge, na zona centro-oeste de Manaus. A gente vai mostrando que essas informações, elas foram colhidas durante o andar das investigações que foram desenroladas a partir do crime. Ontem, e também nós temos a sonora do delegado Ricardo Cunha, que falou ali com a imprensa, que estava na frente da DHS
após a prisão desse suspeito. Essa é só uma prévia do que deve acontecer na coletiva de imprensa, que também está prevista ser realizada hoje, viu? Durante a manhã de hoje, na especializada em homicídios e sequestros. A gente vai já ouvir o que o delegado Ricardo Cunha vai falar nessa entrevista que ele deu lá na frente da DHS, porque eu vou tentar me aproximar aqui, ó, do portão da residência, porque tem uma pessoa lá próximo. A gente quer saber quem é essa pessoa e se ele tem alguma informação para passar para quem está nos assistindo, para a nossa equipe de reportagem. A gente vai se aproximar aqui para tentar conversar. Olá, bom dia, tudo bem? Você pode falar com a gente rapidinho? Você é algum familiar das vítimas? Eu estou só tirando umas fotos aqui, que a minha mulher trabalha ali praticamente com a Joana Dark. E ela estava preocupada. Dos animais. É por isso que eu estou filmando, para ver se eu mando para ela. Qual o seu nome? Jocifran. Josivan, então tá aí, Luiz e Rose. A gente falou agora com o seu Josivan. O seu Josivan veio fazer o registro aqui dos animais que estão sozinhos nesta residência. Esses animais pertenciam a essas pessoas que moravam aqui. Como ele trabalha com a esposa dele, trabalha com pessoas próximas a Joana Dark, então esse cuidado que eles pretendem ter com esses animais que eram dessas vítimas. Então, só retomando o que a gente já estava falando a respeito desse caso, o delegado Ricardo Cunha falou ontem a respeito da prisão desse indivíduo lá na especializada, após ali ele ser conduzido, após inclusive ele ser ouvido. Confessou o crime e a gente tem essa prévia do que as equipes irão falar durante a coletiva de imprensa que está prevista acontecer hoje. Vamos ouvi-lo. Olha, ele está bem colaborativo, né? Ele está ciente da gravidade desse delito. Ele já falou para a gente toda a dinâmica ali do crime, mas o que levou de fato a esta tragédia é que uma das vítimas era genro, ex-genro dele. E essa pessoa, que era um pastor, o ajudava financeiramente. E neste dia ele foi lá novamente pedir dinheiro, porque ele estava devendo 16 mil para agiotas. E chegando lá, esse pastor teve um desentendimento, porque esse pastor não quis lhe dar mais dinheiro. E segundo ele perdeu a cabeça e levou, né, e matou esse pastor ali dentro do seu próprio quarto. Ele entrou sorrateiramente ali no ambiente. E os outros foram consequências ali de estarem acordando. Estava todo mundo dormindo na hora que ele entrou nessa casa. Mas amanhã eu vou falar com mais riqueza de detalhes. Falei agora só uma prévia para vocês. Essa foi a fala do delegado Ricardo Cunha, que é o titular da especializada em homicídios e sequestros, que estava, desde o primeiro momento, também acompanhando as primeiras informações que poderiam levar até a prisão do Ezenilson Silva. Esse que é o homem que acabou cometendo essa chacina aqui nesta residência no bairro São Jorge. As vítimas, como eu falei, eram pessoas próximas, de acordo com a especializada, pessoas da família. O Ezenilson era ex-genro, uma das vítimas era ex-genra do Ezenilson, então ele veio aqui, como o delegado falou, Rose e Luiz, a respeito de uma dívida que ele tinha com o agiota, essa dívida no valor de 16 mil reais. Ele teria vindo aqui durante o início da manhã de segunda-feira, entrou, como o delegado bem falou, sorrateiramente na casa, foi até o andar superior, onde o pastor e a filha dormiam. Ali ele pediu dinheiro para o pastor, que, de acordo com informações de testemunhas, de vizinhos, era uma pessoa que costumava ajudar esse suspeito. E ele veio aqui para pedir mais dinheiro, mas, de acordo com as informações, o pastor teria se recusado a dar mais dinheiro para este homem. E aí ele acabou, então, agredindo essa vítima, atacando essa vítima com o martelo. A filha dele também, desse pastor, acabou sendo atacada. E, de acordo com o delegado Ricardo Cunha, tanto a Dilma Silene quanto o professor da Universidade Federal do Amazonas também acabaram sendo atacados. 3 dessas vítimas morreram aqui no local. A única que sobrevive até o momento é a Dilma Silene, que permanece internada e o estado dela é grave. Até o momento,
Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas não divulgou mais informações a respeito do estado de saúde da Dilma Silene, mas a gente vai seguir acompanhando essa história que, né, choca toda a comunidade, choca o nosso Amazonas, e é tão difícil de divulgar essas informações porque trata-se de vidas, né? Vidas que foram perdidas de uma forma tão brutal, a troco de quê, né? A gente fica se perguntando, fica se questionando, e quando a gente tem ali a imagem desse suspeito que chega para se apresentar durante essa prisão que acabou acontecendo ontem mesmo, a gente vê a frieza com que ele encara as equipes de reportagem, quanto ele se nega a falar, e ali ainda diz que as coisas que estão sendo impostas contra ele são as próprias equipes de reportagem que estão inventando, que estão dizendo, como foi o questionamento da repórter Vanessa Oliveira, que estava cobrindo ali, e ela estava muito bem ali questionando ele, porque ele tinha cometido isso, e ele dizia para ela ali, em uma das falas dela, que era ela que estava falando aquilo, que ele não tinha feito aquilo, que essa era a fala dela. Então, de acordo com o delegado, uma pessoa que agiu friamente, que agiu sorrateiramente, e a gente espera que pague por esses crimes que ele cometeu contra essas vítimas que estavam aqui, ó, nessa casa, dormindo, que não esperavam por tamanha brutalidade. A gente vai seguir acompanhando, muito provavelmente vamos acompanhar o velório dessas 3 vítimas, que deve acontecer durante a manhã de hoje em uma igreja evangélica aqui nas proximidades. Luiz, Rose, volto com vocês. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!